Ele o direciona. Pior que não conhecer o caminho é conhecê-lo e não trilhá-lo. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 5:32. Bom dia, seja muito bem-vindo a estar comigo nessa manhã, nessa live de conexão, intimidade e oração. Aqui nós desenvolvemos um pouquinho mais, conhecemos um pouquinho mais da palavra de Deus e nos conectamos para construir intimidade com Ele. Então seja muito bem-vindo. E hoje o nosso assunto será Ele o direciona. Será que às vezes a gente está meio sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber para que direção nós estamos seguindo? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O Senhor é quem nos direciona. E quando Ele está conosco, que nós estamos com Ele, quando nós estamos em um relacionamento com Ele, Ele vai nos direcionar. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu já conheço a Deus, eu creio em Deus. Mas crer em Deus, conhecer a Deus, até conhecer a palavra, mas não fazer, não seguir, não estar com Ele no caminho, é bem diferente. Então vamos lá? Vamos ver o que o Rochirol escreveu? Na vida, à medida que prosseguimos, deparamos com diversas decisões a serem tomadas. Não é verdade? Todos os dias a gente precisa tomar decisão, né? Cada uma nos levará a um lugar diferente. Isso é fato. Mas o fato é que, antes de tomar decisões, devemos compreender para onde Deus quer nos levar. Cada decisão a ser tomada vai nos levar para uma direção. E nem sempre nós sabemos, nós temos a certeza de onde nós iremos chegar diante daquela decisão que a gente precisa tomar. Mas se Deus está conosco, se nós buscamos de Deus o direcionamento, eu sempre falo o seguinte, que Deus sabe o do futuro. Nós não sabemos, só sabemos do passado e do presente. Mas do futuro só Ele sabe. Então, quando nós buscamos de Deus um direcionamento para tomarmos as nossas decisões, nós vamos estar o quê? Seguros naquela decisão. Porque Deus, que sabe o futuro, que conhece a minha vida, que sabe onde aquilo irá dar, vai me direcionar para que eu tome a decisão mais assertiva. Então, eu falo que ter intimidade com Deus, conhecê-lo e buscar dele a direção da nossa vida é uma questão de inteligência. E eu sou muito grata, porque eu sempre faço isso. Mesmo nas minhas falhas, eu sempre busco de Deus. E se eu não sinto paz e certeza de que aquela decisão está direcionada por Deus, eu prefiro não tomá-la. Porque eu ouvi uma frase essa semana passada, bem assim, é melhor correr riscos com Deus do que estar em um lugar onde você pensa que tem paz, que está tudo bem, sem Deus. Porque sem Deus, por mais que você ache que está no paraíso, uma hora o castelo pode desmoronar. Agora, se você está com Deus, você pode até estar passando luta e dificuldade. Você pode até estar no deserto, mas você vai ter tudo que você precisa. Vamos seguir? Muitas vezes, andamos por caminhos desconhecidos e não temos certeza de qual direção é a correta. O versículo que lemos demonstra todo o cuidado de Deus com a nossa vida. Ele nos diz qual caminho devemos trilhar para que possamos viver seus planos e seus sonhos. Agora eu digo uma coisa. Quais planos e sonhos são melhores? O que eu penso, o que eu sonho ou os de Deus? Acho que tem até um louvor, né? Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não podem frustrar. Os sonhos de Deus, eles vão ser realizados, independente das circunstâncias. Mas se os nossos sonhos não estão alinhados aos sonhos de Deus, vai dar ruim, como diz o outro. Não tem como prosperar. E aí tem outro versículo que diz assim, Deus, ele diz que os sonhos dele e os planos dele para nós
são muito maiores do que nós possamos imaginar. E aí nós nos apegamos com os nossos. Olha aí, Daniel, Patrícia, Marisa, sejam bem-vindos. Um ótimo dia para você, Deus abençoe. Então, o que é melhor? Sonhar os sonhos de Deus ou sonhar os nossos? Nos apegarmos aos sonhos de Deus ou aos nossos? Então, queridos, não adianta. Se nós nos direcionamos apenas aos nossos sonhos e não alinhamos os nossos sonhos à vontade de Deus, a gente vai lutar com a força do nosso braço. E eu sempre falo, você tem força suficiente para lutar com a força do seu braço? Porque eu não tenho. Tudo bem, né, que eu sou bem fraquinha, bem magrinha. Mas não adianta. Não existe homem forte o suficiente para lutar com os próprios braços e dar certo na vida. Não tem como. Tudo vem do Senhor. Então que nós possamos nos ater a essa palavra. Você já se perdeu enquanto dirigia? Por estar em um lugar onde não havia internet? Também não era possível usar o GPS? Você se sente inseguro, não sabendo que está na direção certa até o sinal voltar? Só então você respira aliviado e volta a ter tranquilidade, pois sabe para onde está indo. Uau! E aí, já passou por isso? Porque eu passo, acho que todos nós passamos. Será que esse caminho? Eu fico lembrando antigamente, né, que não tinha GPS, que as pessoas iam pelo mapinha. Ai, será que é por aqui? Será que não é? Ai, será que eu tô certo? Será que eu não tô? Vem uma insegurança. Agora, quando nós temos o nosso GPS ligado, que é o próprio Deus em nós, a gente vai seguro. Mesmo que aquele caminho, aquela decisão esteja difícil. Deus é o nosso GPS. E Ele precisa estar ligado 24 horas para que a gente tenha segurança do caminho que nós estamos trilhando. Ah, Helena, mas como que eu ligo o GPS? Deus, né? GPS aspas, na minha vida. Conexão, intimidade, leitura da palavra, oração. Isso que faz o GPS ficar ligado na nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos inseguros, sem direção, sem saber para onde estamos indo. Então fica aí para pensarmos. Deus nos deixou o Espírito Santo para guiar os nossos passos. É por meio dele que possamos compreender quais decisões tomar e para onde ir, porque ele fala conosco e guia a nossa vida em direção à vontade dele. Uau! Entendeu qual é o seu GPS? O Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, porque são Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E nós precisamos ter eles, né? Ele na nossa vida. Pedir para o Senhor reinar sobre o nosso coração, sobre as nossas vontades, sobre as nossas decisões. E estarmos atentos, os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito que nos direciona. Porque muitas vezes nós até ouvimos, mas nós ignoramos. A rebeldia do nosso coração, as dores, as feridas, as mágoas, que estão ali atrapalhando o canal de audição, atrapalhando a nossa conexão direta com Deus, está nos impedindo de ter uma vida alinhada à vontade de Deus. E aí tomamos decisões por nós mesmos. Aí vem as dores, vem os prejuízos, né? E a gente vai se voltando para Deus em meio à dor. Deus, quando negligenciamos o Espírito Santo, carregamos o sério risco de irmos na direção errada e nos desapontarmos. E nos depararmos com grandes dificuldades. Entenda que Deus Pai quer guiar os passos e levá-los a lugar extraordinário. Talvez até então você não tenha dado a devida importância a Ele. Mas a partir de hoje, esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo, que é a bússola que aponta para a vontade de Deus. Uau! Como é maravilhoso, como é tranquilo, como a gente evita fadiga, como a gente, vive a vida mais leve quando nós deixamos Deus nos direcionar. Você consegue ter paz em meio ao caos? Você consegue ter força quando você acha que já quer desistir? Você consegue ter esperança em meio ao impossível? Você se sente seguro quando
nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Então que você nessa manhã receba essa palavra para o seu coração, porque certamente os sonhos de Deus são muito melhores para você do que os seus próprios. Então sempre que eu faço um plano, eu falo assim: Senhor, alinha o meu coração, o meu pensamento, alinha a minha vida à tua vontade, ao teu Espírito, para que eu possa viver e fazer aquilo que tu queres, porque essa é a única certeza que eu tenho de que dará certo e será bênção para a minha vida. Então, é assim que eu penso, amados. E é assim que eu entendo que nós vamos ter uma vida mais leve e prazerosa aqui nessa terra, que é tão curta, né? Passa tão rápido. Eu já passei da metade da minha vida e eu só tenho metade para viver aqui. Então eu quero que a minha vida seja direcionada pelo Senhor sempre. Amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graças, eu te louvo porque o Senhor é bom. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe do futuro. O Senhor é o bom Pai que nos guarda, nos protege, nos guia e nos conduz a um caminho seguro. E a única certeza que nós temos de segurança é aquela, Senhor, de que o Senhor está conosco. É aquela que o Senhor nos conduz para viver o melhor dessa terra. Então eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja aberto para receber, para aprender e para ser conduzido por Ti em todo o tempo. Gratidão por essa manhã, por esse dia, pela vida de cada pessoa, pelo André, pela Patrícia, pela Marisa, por cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa direcionar as suas vidas, que o Senhor possa abençoá-los, seu dia, seu trabalho, sua família, sua semana, e que a presença do Senhor em nós possa trazer a paz, o amor, o refrigério que nós tanto desejamos. Gratidão por esse momento. Gratidão pela Tua presença e o Teu cuidado para conosco. Nessa mesma oração, Senhor, na mesma proporção, eu declaro essas palavras sobre todos os nossos irmãos na face da terra. Onde eles estiverem, no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Que os nossos irmãos sejam alcançados, sejam abençoados pela Tua presença e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha que coisa boa, André, Patrícia. Parabéns por estarem aqui. Deus abençoe a vida de vocês, o dia, o trabalho. Que a mão dele os direcione, os prospere e abençoe a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Amanhã eu estarei aqui novamente. Lembrando que você pode se inscrever no meu canal do YouTube e todas as lives que eu faço cada manhã estão sendo enviadas, direcionadas para lá. Amém. Eu recebo também, André. Receba aí a bênção que você está liberando para mim. Preciso. Todos nós precisamos, né? Eu sempre falo que tudo aquilo que eu trago aqui, que eu falo aqui nas manhãs, primeiro, se encaixa em mim. E então eu decidi também transmitir a sua vida. E é um prazer, uma honra estar aqui nessas manhãs. Ok? Então se inscreva lá no meu canal e você vai poder assistir as lives em tempo, né? No tempo que você puder e quiser. Um abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você amanhã. Até lá!